depois ele começa a estudar filosofia, também ele vê que os filósofos eram muito conceituais, muito racionais e menos sentimentais para com o próximo. Então ele parou também de estudar aquilo. E Martinho Lutero, ele era católico, ele era um homem temente a Deus, e ele tinha um pensamento que, em função dos pecados dele, ele tinha medo de Deus, ele tinha medo do inferno, e ele tinha medo da ira de Deus. Isso preocupava muito Martinho Lutero, tá certo? Ao ponto dele se flagelar. Ele batia nas costas, se cortava para tentar amenizar um pouco os pecados dele. Então ele tinha medo da ira de Deus. Vamos guardar isso que vai servir para o nosso entendimento. Então ele tinha medo do inferno, né? Ele tinha dúvida então se ele seria salvo. Aí acontece um episódio com ele. Aos 22 anos, ele estava num determinado local e ocorreu ali uma grande tempestade, uma chuva forte, muito vento, e ele começou a ter medo de morrer. Chuva muito forte, e um raio vai e cai perto dele. Aí que ele ficou com mais medo ainda. Então, naquele momento, temendo a morte, ele vai e faz um voto. Ele ora uma Santa Santana, que era a padroeira dos mineradores, de onde o pai dele tinha mineração, né? Então ele faz um voto dizendo que se ele sobrevivesse àquela grande tempestade ali, se ele não morresse, que ele ia para o mosteiro, ele ia se dedicar para estudar sobre as coisas espirituais, divinas, e aprender mais a respeito de Deus, e que assim ele estaria lá no mosteiro, ele estaria salvo, porque ele estaria mais próximo de Deus, já que ele tinha medo da ira de Deus. Então ele fez esse voto. A tempestade passou, certamente a gente sabe que ele não morreu, né? E aí ele foi cumprir o voto, e aí ele foi para o mosteiro, onde ele vira um monge, se torna um monge.